Deus, sexta-feira, estamos aqui reunidos como casais com o mesmo propósito. Amados, deixa eu dar um segredo para vocês. Casal precisa andar com casal com o mesmo propósito. Amém? Esse é o nosso jogo. Que faz toda a diferença você andar com um casal comprometido com as coisas que você tem. Já que nós estamos aqui saindo da nossa casa uma sexta-feira, não permita que essa sexta-feira seja mesmo igual às outras. Faça ela diferente. Hoje nós vamos falar sobre algo muito importante. Resgatar a nossa autoridade como casal. Como é que é resgatar a nossa autoridade? É assim. A autoridade, nós como casal espiritual, nós precisamos ter autoridade sobre as nossas finanças, sobre os nossos filhos, sobre as nossas gerações, sobre a nossa vida emocional, sobre a nossa vida física. Nós precisamos ter domínio. E hoje nós vamos resgatar todas essas coisas. Bem? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus por isso. E hoje, nessa sexta-feira, nós vamos deixar as nossas verdades aqui. Nós vamos estar na casa com a verdade de Deus para as nossas vidas. Resgate. De resgatar a nossa autoridade. De falar sim, na minha casa, não. A minha casa tem promessa. Nós vamos viver elas, amém? Glória a Deus por isso. Vamos dar aí uma salva de palmas para o Senhor? Glória a Deus. Fala assim, Jesus aproximando-se de novo, dizendo, toda a autoridade foi dada no céu e na terra. Olha assim. Que esse versículo fica marcado nas nossas vidas a partir de hoje. Toda a autoridade foi dada ao Senhor Jesus. Ele diz, como nos céus e na terra. O que é autoridade? Eu busquei autoridade no dicionário, fala que a autoridade é o direito ou o poder de ordenar, de decidir e de fazer obedecer. E a capacidade legal e espiritual de exercer a influência e domínio dentro do que Deus estabeleceu no casamento. E Deus nos deu ao casal autoridade para governar o lar, proteger os filhos, abençoar suas finanças e avançar em suas missões. Tá bem? Então, isso daqui é o que é uma autoridade. E o Senhor fala que toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. E ele ainda fala, em Gênesis 1, 28, e Deus os abençoou e lhe disse, frutificai, multiplicai, enchei a terra, sujeitai-a e a dominai. Olha que legal. A quem foi dada toda a autoridade no céu e na terra, ele nos deu a autoridade para dominar. Não foi isso? Ou só está na minha Bíblia isso? Amém? Então, onde que nós perdemos essa autoridade de domínio, de governo? Onde foi que nós perdemos essa coisa tão importante que nós vimos aqui, a autoridade? Lá atrás, Adão e Eva foram os únicos casais que viveram na plenitude. Até um pecado, não é verdade? Um pecado. Desobediência. Olha só, desobedecer é pecado. Olha só que tremendo. Será que nós somos obedientes à palavra de Deus sobre nossas vidas, em governar as nossas vidas, governar as nossas emoções, governar a nossa casa, governar os nossos negócios, governar o nosso trabalho, governar? Deus fala para nós termos o domínio e o governo de todas as coisas. E onde será que nós nos perdemos na nossa autoridade? Que ao longo
desse tempo que nós estamos aqui, começa a trazer à memória algo na sua vida que você possa assim, poxa, eu preciso ter mais domínio nesse local. E nós vamos resgatar em Cristo essa autoridade. Sabe por quê? E o Senhor fala isso para o casal. Porque a autoridade, como eu falei, ela é perdida na desobediência. O orgulho não faz parte de um casamento. O ego não faz parte do casamento. A minha vontade não faz parte do casamento. Porque agora nós somos dois, né? Nós somos dois em um. E é tremendo isso, porque ser dois em um é tremendo. É fácil, gente? Sim ou não? Não? Por que será que não é fácil? Eu falo para vocês que não é fácil também. Mas a gente precisa encontrar um caminho de nós buscarmos os nossos objetivos, não é verdade? Com duas pessoas diferentes. Mas nós precisamos ter objetivo. E o que nos faz sair da rota? Muitas vezes são as nossas razões, né? Quem é que gosta de ter razão aqui? Só as mulheres levantaram, os homens desejam ter, né? Os homens têm vontade de ter razão um dia na vida, né? Mas as mulheres têm a razão. A gente gosta de ter paz. Mas, amado, deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês querem eliminar essas brigas? Uma delas é deixar a razão de lado e trabalhar no objetivo. Qual que é o objetivo? Essa situação que eu acho que eu tenho a minha razão, será que se eu não trocar pelo... Será que isso... Qual que é o melhor caminho para nós alcançarmos o nosso objetivo? Olha que diferente. Às vezes é matar a nossa carne, o nosso eu. Não tem lugar para o eu. Quando nós estamos falando em dois, o nosso eu, ele precisa... Porque às vezes a gente vem para o casamento, às vezes não. É normal, é comum, é isso que acontece mesmo. Nós chegamos no casamento com as nossas verdades, com o nosso histórico, cada um vem com o seu histórico. Cada um vem com os seus traumas, vem com os seus medos, vem... Porque tem coisas que é fácil para mim, tem coisas que é difícil para ela. E tem coisas que é fácil para ela e para mim é uma loucura. Então nós precisamos entender assim, mas o que é melhor para o nosso objetivo? Se a palavra de Deus fala que nós vamos dominar nessa terra, nós vamos governar nessa terra, então por que não estamos governando em alguma área de nossa vida? Porque pode ter entrado um trauma, um medo, uma situação, não é verdade? E o Senhor falou que Ele também faz parte do nosso área emocional. Nosso medo, lançai fora todo medo. Isso é obedecer a Deus, sim ou não? Lançar fora todo medo. Então nós estamos falando assim, peraí, a obediência, eu tenho medo, eu tenho pavor. Meu Deus, vai ficar ruim o negócio. E às vezes o cônjuge está dizendo, não, está tudo sob controle. Falta o que aí agora? Falta ter mais unidade, comunicação, entendimento, confiança, e falar assim, vamos crer. E ao longo desse tempo a gente vai deixando algumas autoridades. E a gente, porque o que nós não dominamos, nós somos dominados, amém? O que a gente não tem o governo, nós somos governados. Não é assim que funciona? Então, em João 17:1 ele fala, a fim que todos sejam um, como tu, ó Pai, és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós. Ele nos dá direção. Ele fala que eles sejam um com a gente. Com a gente quem? Deus, Jesus e Espírito Santo, eles não são um? Divide eles. Não dá. E ele fala assim, que eles sejam um conosco. Peraí, ele fala para nós sermos um com ele, amém? E ele disse que ele tem o quê? Primeiro versículo que nós tivemos?
28, 18, toda autoridade me foi dada, no céu e na terra. E lá em Efésios ainda fala assim, grande esse mistério de uma só carne. Como eu olho nesse versículo, eu falo, Senhor, me revela. Fala comigo tudo esse mistério. Mas uma coisa eu falo para vocês, existe uma prosperidade tão grande num casal ajustado, em Cristo, em unidade com Cristo, que a gente não tem a dimensão do que é isso. Prosperidade que eu digo é todas as áreas. Porque se ele tem o domínio e o governo sobre todas as coisas, se nós formos um com ele, e ele ser um conosco, o que é ser um? É além de ser um companheiro. Ser um com o seu cônjuge, ser um com Deus, é compartilharmos. Acordou. Agora acordou. É nós. É muito mais do que. É minha companheira. É muito mais do que uma amizade. É assim, é a gente confiar. É a gente abrir o nosso coração. E a gente chegar e falar assim, amor, vamos colocar o Espírito Santo hoje e vamos falar sobre um monte de coisa. Como andam as nossas finanças? Como anda a nossa criação dos nossos filhos? Como é que anda o nosso relacionamento com os nossos familiares? Como é que anda o nosso ministério? Como é que anda? Será que nós estamos dando tudo de nós? Porque o Senhor fala, será que o nosso trabalho, nós estamos dando tudo de nós ou precisamos um pouco mais da autoridade de Cristo no nosso trabalho? Você quer sair da autoridade de Cristo no trabalho? Ele fala, faça tudo como se fosse para mim. Como é que você está fazendo no seu trabalho? De qualquer jeito? Porque não é para você? Ou você perdendo a autoridade no seu trabalho, nas suas finanças? Como é que você perde a autoridade como casal em governar a sua casa? Será que nós estamos tendo essa autoridade? Será que quando chega em casa é só reclamação, é só acusação, é só barulho, é só bagunça? E o Espírito Santo está longe e falar, eu sou de Cristo, sou eu aqui, estou de Cristo. E a gente acusa. E o Senhor fala que nós somos herdeiros da mesma graça e é para nós termos um com Ele. Porque o Senhor fala assim, a palavra de Deus fala assim, olha, você vai se casar e vocês não vão mais ser dois, mas vão ser um, amém? E ele ainda chama esse um e fala, seja um comigo. O casal precisa estar ajustado. Amém? Amém? Vocês estão... Comece a identificar qual é a área do seu casamento. Eu vou cuidar do meu. Algumas pessoas vêm buscar ajuda. E a gente dá a direção. As outras pessoas têm medo de buscar ajuda. Mas a gente está aqui. Os bispos estão aqui. Tem alguém que pode te dar. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Quando a gente pede ajuda, pede uma direção, peça assim, ó, na hierarquia. Porque se você pedir assim, vira fofoca. Amém? Cuidado. Cuidado. Então busca uma autoridade que possa te dar uma direção. Porque às vezes aquela autoridade já passou por aquilo. Ainda mais busque alguém que já passou por aquela história. Porque já tem um caminho mais fácil. Né? Então, onde é que vocês perderam como casal uma só carne, a unidade em Cristo para solucionar todas as coisas? Uma mulher estranha, uma pornografia, não tem nada, só estou eu aqui, ó. Olha para um lado, para o outro, para cima, para baixo, porta trancada, só estou eu. Pornografia está fácil, celular abre, mas o Espírito Santo está lá.
seja ele está ali, será? Ou ele está chorando? Aí as pessoas às vezes falam assim, mas pastor, a televisão vê alguma coisa ou outra. Isso é religiosidade. Alguém aqui consegue ser ministrado com culto na sua casa? Sim ou não? Quem aqui tem culto na sua casa, quando está em casa? Amém. Nós estamos aqui pelo Zoom, tem pessoas sendo ministradas pelo Zoom. A gente está ou não? Ou ainda não está mais? Amém. É pela tela, não é? E as pessoas são ministradas. Nós temos uma oração todo dia, meio-dia. Eu falo para vocês que eu sou ministrado todos os dias. Aliás, onde eu estou com Deus, eu estou sendo ministrado. Eu estou sendo ministrado. E aí onde você está deixando a sua autoridade? Se naquela tela tiver bênção, também ela pode vir o quê? Maldição, sim ou não? Você está abrindo a sua porta para onde? A porta da sua casa? A porta da sua mente? Você está abrindo para quem? Para quem dominar e para quem ter autoridade na sua vida. Amém? É hora de nós, se tem alguma coisa que precisa ser quebrada, é aqui. Nós vamos deixar as nossas verdades aqui. E nós vamos voltar com a verdade de Cristo e buscar nele a força. E falar assim, Senhor, amados, quantas vezes eu já falei para o Senhor assim, Senhor, eu não consigo me libertar de tal coisa. Coisas bobas, mas me incomodavam. E dali um tempo, o Espírito Santo, na hora que eu via numa situação parecida, eu falei assim, puxa, eu estou liberto. Glória a Deus. E o Senhor ainda fala que tem um cordão de 3 dobras. Que às vezes, numa situação delicada, a gente ainda tem a quem recorrer. Então, quando ele fala ter um comigo, é para nós usarmos ele como casal. E falar, Senhor, nós temos esta empresa, nós temos isso, nós temos aquilo, nós temos isso. Nos ajuda nisso, aquilo, existe uma alimentação na minha vida. Eu não estou conseguindo ir daqui para lá. Eu estou indo até aqui com a minha força. Vocês fizeram o último jejum? A força do Espírito. Amém. Vocês entenderam que até a nossa força a gente chegou até aqui? Mas nós precisamos ser um com o Pai para que nós possamos ir pela força dele. Amém? Gideão, imagina, nós estamos voando aqui. Imagina Gideão. 33 mil soldados, aleluia, glória a Deus, pronto, estamos no pau a pau, é um soldado, um para um na guerra. Amém? E Deus chega para assim, oh, meu irmão, pergunta aí. Aí Gideão, tá bom, fez o corte. 2 para 1, 2,5 para 1, gente, cara. E ainda Deus chegou e falou assim, tem muito. Deixa eu escolher para você. 300 homens posicionados. Precisou alguém fazer alguma coisa? Não. Eles eram um com Deus. Eu preciso de homens e mulheres posicionadas para que eu faça a unidade. Se posicionem na casa de vocês. Se posicionem como casal. Problemas, eu vou falar uma coisa para vocês, todos têm. Eu e a pastora? Tem. Ela brigou comigo esses dias. Deixa eu ver. Mas logo a gente faz as provas. Né? A gente precisa ter um limite para todas as coisas. Né? Nós brigamos por quê? Porque tem uma ideia, eu tenho outra ideia, nós somos duas pessoas diferentes, mas nós erramos, nós tínhamos que buscar autoridade, isso assim, olha, vamos chamar quem nos chamou para resolver essa parada. E vamos orar e vamos colocar no lugar certo. Então, o Senhor, ele vem e ele dá toda... ele tinha um plano perfeito. Nós lemos aqui em Gênesis 1, 28. Em Gênesis 1, 28, Deus tinha um plano perfeito. Deus o abençoou e disse, seja frutificar e multiplicar e encher a terra, sujeitar e dominar. Deus tinha um plano perfeito. Então, com o pecado de Adão e Eva, o homem começou a
se afastar do plano perfeito de Deus. E ele começou a andar com a sua própria vontade e o seu querer, com a vontade da carne, não é isso? E aí a humanidade foi se afastando desse plano perfeito. Mas um dia o Senhor deixou um passo e falou assim: eu já tenho um plano para resgatar. E ele colocou Jesus Cristo nesse plano. E em Jesus Cristo ele vem para nos resgatar de todo embaraço, de todo engano. E ele fala assim: vem comigo, seja um comigo, que eu te coloco no plano perfeito. Amém? Vocês estão entendendo? Estão mesmo? Quer que volte um pouquinho? Então, deixa eu. Você está muito baixo, gente. Eu não estou ouvindo vocês. Amém? Ó, então vamos lá. Nós temos um plano perfeito. Deus criou o homem, um plano perfeito. Adão e Eva andou nesse caminho um pão, até fazer a besteira. Depois eles perderam uma autoridade que tinha sobre a vida deles. Aí eles começaram a caminhar e se afastar de Deus. E a cada dia que passa, que nós estamos falando assim, o homem está mais evoluído, na realidade o homem está se afastando a cada dia mais de Deus, não é assim? A cada dia, a cada coisa que eu vejo, a geração de hoje, essa evolução de hoje, eu falo, eles estão se afastando do plano perfeito de Deus. A cada dia que passa, na minha época não era assim, era diferente, mas hoje o negócio está ficando mais feio. E cada vez precisa mais da misericórdia de Deus para resgatar o plano. Mas todos eles têm um plano perfeito. Nós temos um plano definido. O Senhor ofereceu a Jesus está aqui para nos levar e resgatar o plano perfeito. Amém? Glória a Deus por isso. Amém por isso. Então, não, glória a Deus bem grande. Glória a Deus. Em Jesus Cristo, nós vamos resgatar a autoridade. Em Jesus Cristo. E eu vou falar mais um pouquinho aqui. 3 pontos para que nós possamos nos alinhar com a autoridade de Cristo. É só 3 pontos. É só 3. Um é unidade. Mateus 12, 25. Todo reino dividido contra si mesmo será devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Amós 3:3. Andarão, pois, 2 juntos, se não tiverem concordância? Andarão 2 juntos se não tiverem concordância? Ou vai dar pau? O inimigo ele se aproveita desta falta de unidade. Ele entra. Ele só dá uma entradinha ali, relaxa e fala assim: opa, agora vai sozinho. Verdade. Nós precisamos ser um. Nós precisamos entender, amados. Entenda uma coisa. Eu vou alcançar os propósitos de Deus com a minha esposa. E vocês só vão alcançar os objetivos de Deus com o seu cônjuge. Amém? Não tem outro caminho. Nós casamos. Tem solteiro aqui? Tem algum solteiro aqui? Levanta a mão. Mas quando casar, pronto. Vou viver a bênção juntos. E saiba que é juntos. Não tem outra. Não tem. É um. É ser um. Concordância. Unidade e concordância. Mateus 18, 18 e 19. Em verdade vos digo que tudo que ligares na terra será ligado no céu. E tudo que desligares na terra será desligado no céu. Concordarem na terra a respeito de qualquer coisa que pedirem. Isso lhe será feito pelo Pai que está nos céus. Deixa eu falar uma coisa. Quem aqui utiliza essa arma espiritual? Em todas as áreas da sua vida. Concordo. Haja concordância. Amor, onde você quer chegar? Onde nós vamos querer chegar? Nas finanças. Desenha. Escreve. Faça os atos proféticos. Escreve os 2. Amor, nós queremos chegar aqui. Eu não sei o caminho. Ela pode falar, eu também não sei.
Quem sabe? O Espírito Santo de Deus sabe, amém? E ele está falando, me usa. Eu estou aqui para ser usado. Eu sou o cordão de 3 dobras. Eu sou aqui, ó. Eu quero que vocês sejam um comigo. E eu vou ensinar vocês. Então, nosso casal, qual que é? O que está pegando? O que está pegando? Amados, eu brigava, loucura, mente escassa. Eu brigava com a minha esposa, porque ela falava assim, eu quero viajar. E eu falava, você é maluca? Olha a conta. Isso. Bobeira, né? Mas o Senhor me deu sabedoria. Aí eu comecei, Senhor, o negócio é o seguinte, ela quer viajar, como é que eu faço? Manda recurso aí. Me ajuda aí nos recursos. Quantas viagens ele já nos levou? Você não precisa de recurso, eu te levo. Quantas ele já me levou? Um monte. Quantas ele vai nos levar? Um monte. E teve umas que ele falou assim, se eu te der o recurso, você não vai comprar essa passagem. Então deixa que eu compro para você, porque senão você não vai comprar. Amém? É assim. Ele não é bobo, não. Ele vai te dar o que, né? Nós fomos para a Grécia. Deixa eu te dar, porque se eu te der esse dinheiro, você vai contar uma historinha e não vai. Então deixa eu te levar. Amados, aprenda a usar o Espírito Santo de Deus. Coloca ele no navio. Coloca ele, tem a unidade, tem a concordância com ele. Como que é ter concordância com o Espírito Santo? Deixa eu falar. O Espírito Santo faz parte da Trindade. A palavra é de Deus. Você precisa trazer essa palavra para a sua vida como uma palavra rema. Amém? Não você lê ela logo, só a palavra ali. Não, você tem, ela precisa ser rema na sua vida. Uma hora a gente vai falar sobre isso. Então, o que você precisa? Fala assim, Senhor, está na palavra prosperidade financeira na minha vida? Tá sim ou não? Sim. Sim. Senhor, se está na palavra, ele sabe o caminho? Sim. Às vezes eu não sei, às vezes você não sabe. Então, qual que é o planejamento de vocês financeiro? Ele vai até onde vai você. Ele não vai dar além. Como é que vai o seu emocional? Será que o Senhor quer que nós sejamos com a mente presa? Ele fala assim, que nós precisamos ter a mente cativa a Cristo. Você acha que a mente de Cristo ela é cativa a algum problema emocional? Sim ou não? Não. Não. Então ele fala, seja um comigo que eu vou te levar a cura. Eu tenho a cura. Eu tenho um caminho. Eu tenho medo, amor. Eu tenho medo. Como é que eu faço? O Espírito Santo vai, vem aqui que eu não tenho medo. Está na promessa. Faz parte. Amados, nossa leitura bíblica que nós temos, um grupo, hoje está em 200 e poucas pessoas. Alguém aqui faz parte do grupo de leitura? Nós? Amém. Tem alguns. Tem alguns que não lêem. Às vezes não consegue. Mas vai conseguir. Sabe por que vai conseguir? Porque o Senhor me deu uma direção. E em 2023, nós vamos ver as promessas de Deus. O ano inteiro. 8.000 promessas. Só que a cada 15 dias nós vamos fazer um ao vivo. Para a gente detalhar as promessas. Não vai ser só uma leitura. A gente vai ler e trazer para nossas vidas. O casal consegue imaginar a sonhar juntos? Casais, vocês sonham juntos? Vocês trazem assim, às vezes, aquela loucura, aquela nostalgia, mas estou me vendo. Aonde? Nas neves. Quero ver neve. Quero mergulhar na neve. Hã? Amor, viajar no motorhome. Essa é uma viagem sozinha. Ela tá entrando na viagem. Comigo, eu já visualizo ela, trazendo um cafezinho para mim ali, fazendo. Já visualizei. Acabou. Agora
agora ela é o Espírito Santo. Ela se relaxar e falar assim, tá bom, vamos para o plano. Amém? Então, amados, visualizem todos juntos. Chama o Espírito Santo para assim, como é que eu trago a realidade desse sonho? Aí, você vai na palavra e fala assim, lá em Salmo 126, ele ainda fala assim para você, ó, quando eu mudo a sorte de Sião, vocês vão viver como quem. Ele não está falando para vocês viverem sonhando. Ele está falando para vocês assim, quando eu mudo a sorte, vocês vão viver como quem sonha. E é gostoso sonhar, não é? Quem gosta de sonhar? E viver o sonho? Aleluia! Quem quer viver esse sonho? Glória a Deus, eu também quero. Aleluia! E ó, unidade, concordância. Por onde nós caímos? Na obediência. Unidade, concordância, obediência. Sabe? 1 João 1, 5, 10. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andamos em trevas, mentimos. E se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Aleluia. Aos solteiros, já desenha como é que você quer. Às vezes a mulher fala assim, me dá qualquer um. Depois vem dar problema para nós. Vem qualquer um, ele manda qualquer um. O solteiro já desenha lá. Assim, ó, tem que ser um homem de Deus. O homem fala assim, ó, tem que ser uma mulher de Deus. Pô, ele não abre mão. Se mergulha na palavra e deixa Deus. Seja um com ele. Ele vai fazer os planos do teu coração. Só ele. Então, amados, ó, unidade, concordância. Se você falar assim para mim, e obediência. Unidade, eu vou dar unidade. Mas concordância, tem umas coisas ali que eu não concordo, não. Amados, deixa eu falar. Existe uma coisa, comunicação. O motorhome, eu já estou colocando na cabeça da pastora, já tem mais de um ano, tem uns 2 anos que eu já estou. Ela já está viajando e nem sabe. Ela já está, ela entrou na viagem. Já está na viagem. Mas implanta o sonho, fala assim, isso aí é meu sonho, é minha vontade. Então, faça isso. E Tiago 1:22 fala assim, sejam praticantes da palavra, não apenas ouvintes. Sejam praticantes. Se tem algo que você não consegue vencer, porque tem coisas que a gente está há muitos anos fazendo e hoje vem uma verdade, a gente fala assim, poxa, como é que eu me liberto disso? O Espírito Santo te liberta. Nós temos uma igreja assim que tem tantas coisas, tantos ministérios ungidos. Nós temos o ministério do Galvo ungido. Nós temos o ministério de cura ungido. Nós temos o ministério de casais ungido. Nós temos o ministério de kids ungido. Nós temos o ministério de intercessão ungido. Nós somos completos. Não estou falando que somos perfeitos, nós somos completos. Seja um com o que Deus te deu. Em vez de reclamar, se alinhe. Em vez de murmurar, vai buscar a verdade. Se junte com pessoas com o mesmo propósito. E segue o caminhar. E deixa no seu tempo, o Senhor vai te dar os sonhos. Amém? Amém? Glória a Deus. Vocês entenderam? Amém. Tem certeza? Amém. Amém. Glória a Deus. Deixa eu falar uma coisa aqui. Alguém aqui identificou alguma área da sua vida que você falou assim, puxa, esta área eu preciso colocar Deus? Sim ou não? Sim. Levanta a mão.
Glória a Deus. Eu também tenho áreas que eu preciso mais de Deus. Porque o meu histórico, às vezes, me colocou os medos e os traumas. Mas eu estou vencendo. Muitas coisas eu estou vencendo. Vai com medo mesmo. O máximo que vai acontecer, o que que é? Tá bom. Vai com medo mesmo. Mas se der certo, vai ser bem. Se der errado, tá bom. Não é a primeira vez. Bora. Vai com medo mesmo. Se entrega. Aonde você está? Entrega. Não faz as coisas pela metade. Aonde você está? Você não casou para ficar pela metade. Amados, no máximo, às vezes tem casal bem se aconselhar com a gente. E eu chego, às vezes, por o que me compete, que é o homem, e falo assim, cara, mergulha no seu relacionamento. Ah, pastor, eu vou só até aqui. Eu falei, sabe o que acontece? Se você for até aí, você só vai ter o que você tem. Agora, se você mergulhar tudo, entregar tudo, fazer tudo o que é que deve para ser feito, você vai viver algo diferente. E se der errado, relaxa. Não foi você que errou. Não vai viver a bênção pela metade. Se entrega, confia. Deixa Deus cuidar. Entrega o seu coração. Entrega. Não tenha medo. O seu trabalho, entrega. Entrega. Eu ainda vou fazer umas coisas esse ano, mas eu vou falar uma coisa para você. Eu nunca fiz na minha vida. Mas eu vou fazer. Estou com medo nenhum. Porque o máximo que pode acontecer, eu não sei. Eu me lascar, mas aí depois a gente levanta a mão. Entendo. Mas eu estou indo, orando, buscando a Deus, e falo, Senhor, como é que eu faço? Ele me dá uma direção. Ele me fala algo que tem que ser feito. Ele me fala e eu falo, glória a Deus. Eu estou na obediência. Vou fazer umas coisas que tem gente que não vai acreditar, mas vai ser feito, porque eu vou na obediência.